Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você é o nosso convidado especial para fazer o estudo comigo. E, claro, se você já está por aqui sempre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta. Deus abençoe a sua fidelidade. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Damos continuidade à segunda carta de São Pedro, em algumas Bíblias, como na minha, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, versículos de 10b até o versículo 22. São Pedro continua lembrando aqui a respeito dos falsos doutores, de que no passado também outros pecaram, outros se desviaram, e Deus não poupou, mesmo o povo que tinha tirado do Egito, mas que depois murmurou, reclamou, traiu, e por isso não entrou na terra prometida. Então nós também devemos olhar para essa realidade, né? E entender que não seremos poupados se também nós desviarmos o nosso caminho da vontade de Deus. E aqui ele continua falando sobre esses homens que naquele tempo assaltavam a comunidade com falsas doutrinas, desviando as pessoas da verdade e sem nenhum temor, sem nenhum pudor, permaneciam, realizando as suas maldades, os seus desvios, as suas confusões, os conflitos dentro da comunidade cristã, sem se importar com uma ação de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas, julgamento blasfemo na presença do Senhor. Eles, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, injuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte, sofrendo injustiça como salário da sua injustiça. Eles julgam uma delícia o prazer do dia. Homens impuros e pervertidos deleitam-se na sua volúpia enquanto se banqueteiam conosco. Têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São seres malditos. Deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bosor, o qual se deixou levar pela recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens levadas pelo vento tempestuoso. A eles está reservada a escuridão das trevas. Falando jactanciosamente de coisas fúteis, procuram seduzir com as
concupiscências da carne e dissoluções aquelas que apenas conseguiram fugir da companhia dos que são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Com efeito, se depois de fugir das imundícies do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo seduzidos, se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa talvez seja a exortação mais dura que nós ouvimos até agora do Papa, de São Pedro. Ele chama esses homens de nomes terríveis aqui. Ele fala pervertidos, impuros, seres malditos. Por quê? Imagina que alguém se converte e abraça a fé, se torna cristão, se torna um católico, né? Começa a seguir Jesus Cristo e até começa a ter funções na igreja de estar à frente, mas lá pelas tantas, né? Aqui no caso desses homens, né? Alimentados pela liberdade cristã. E que liberdade cristã é essa? É que Paulo tanto fala. A de não mais estar sob o jugo da lei, mas sobre a lei de Cristo, sobre a graça. Então, alguns pegavam essa liberdade e faziam dela uma libertinagem. Um pretexto para o pecado. São Paulo fala isso aos Gálatas, fala isso em quase todas as cartas. Mas isso não é uma prerrogativa só de Paulo, não. Isso era um erro muito comum entre os convertidos, principalmente do judaísmo. Não era dos pagãos só, não, mas principalmente do judaísmo. Por quê? Porque eles conheciam a lei. Então eles usavam desse pretexto para dizer: poxa, agora eu não tenho que obedecer esse tanto de coisa, então eu estou mais livre. E deixavam que a concupiscência tomasse conta das suas ações. São Pedro está dizendo aqui de coisas terríveis, baixíssimas, como adultério, como a concupiscência da carne na sexualidade depravada e à luz do dia. E com isso também participando das celebrações, dos banquetes que deveriam ser a missa e que Paulo corrige lá entre os coríntios. Vocês não estão celebrando missa, isso não é missa não, isso está errado. Eles estão fazendo errado. E corrige, fala: o que eu recebi do Senhor é isso que eu vos transmiti. E fala de como deve ser a ceia do Senhor, que é a Santa Missa. Mas aqui eram banquetes. Ou seja, levando tudo ao exagero, porque no fundo, esse era o desejo do coração deles, e não se sentindo mais obrigados a obedecer uma lei que os castigaria, usaram dessa liberdade de ser de Cristo como pretexto para o pecado. E os apóstolos estão corrigindo duramente. São Pedro está dizendo: eles estão totalmente errados, agem como animais irracionais, vocês estão destinados à perdição desse jeito. Alguém que experimentou a graça de Deus, foi liberto do pecado, e depois volta a ele com toda a força, se torna um cão que volta ao vômito. Olha que comparação terrível. E como uma porca que foi lavada e volta à lama. Deus nos livre e guarde desta desgraça, da desconversão. Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Veja, não é uma novidade dos nossos tempos. Já naquele tempo, o Papa escrevia às igrejas que tomassem cuidado com pessoas assim,
para que não seguisse os seus exemplos, porque a desconversão poderia acontecer e ela tem consequências sérias. Vamos anotar no nosso diário? Então vamos lá. Nós temos aqui muita coisa para anotar, muita promessa de Deus, começando no versículo 12, promessa, e indo até metade do versículo 13, indo até ali como salário da injustiça. Ali, até aqui é promessa de Deus, versículos 12 e 13a. Depois a promessa, tem mais uma promessa aqui no versículo 17, né? Em que ele diz que a eles está reservada a escuridão das trevas. E aqui anota, claro, o versículo 17 inteiro. Bom, e aí depois vem os princípios eternos. Nós temos os versículos 10b, que é onde começa, né, a leitura, e 11, princípio eterno. Depois temos dos versículos 13b até o final, que é o versículo 22. Também são princípios eternos. Anota também qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Vamos participar junto comigo? Quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário porque eles evangelizam. Vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia. Você vai entender aqui por que promessa, por que ordem, por que princípio eterno e mais ainda, o que isso significa para você, para a nossa vida. E aí Deus vai falando ao seu coração. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para aprender a fazer o método conosco. Convido ainda mais você que deixar o comentário, né? Deixar o comentário do seu testemunho, que esse testemunho é muito precioso para nós. Quero convidar ainda a que você, que é um evangelizador comigo, que faça disso um propósito para que você alcance mais pessoas, para que nós alcancemos mais pessoas. Como? Compartilhando. Compartilhe à vontade. Quantos vídeos você quiser, você pode até procurar por temas aqui e, dependendo do tema, você lembrar de alguém e compartilhar esse vídeo. Quem sabe ele não comece a fazer o estudo bíblico junto com você e experimente a mesma graça. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.